Que liberdade é essa que te aprisiona dentro de um corpo que você já não se sente confortável? Olá, que bom que você voltou. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Juliane, seja muito bem-vindo. No último vídeo, se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui na descrição. Eu falei um pouco sobre um insight que eu tive a partir de uma conversa com uma amiga minha, referente aí ao meu relacionamento com a comida. Como eu me relacionava com a comida até aquele momento, né? Que foi aí uma conversa de 2018. Eu conto tudo nesse vídeo que tá linkado aí na descrição. E conforme prometido naquele vídeo, hoje eu vou falar sobre a minha experiência, minha primeira experiência com a terapia de Theta Healing. Eu fiz 2 vezes e nessa primeira experiência foi justamente a temática do relacionamento com o corpo, do relacionamento com a comida. Antes de começar a falar da terapia, eu quero pedir licença a todos os outros espectadores aqui desse vídeo e eu quero falar com a minha mãe. Minha mãe falou pra mim recentemente que tem assistido uns vídeos meus e mãe, nesse vídeo aqui eu vou falar de você, inclusive eu já devo ter falado de você em alguns outros vídeos aí, mas eu não quero que você leve pro lado pessoal. Essa é a minha vivência, é a forma que eu percebi as coisas aí no meu desenvolvimento. E para quem já faz terapia sabe que muito daquilo que a gente trabalha, muito daquilo que a gente se emaranha, tá no nosso relacionamento com mãe e com pai. E no meu caso, a maior parte das questões que eu trabalho vem do meu relacionamento com a minha mãe. Então, mãe, eu peço, por favor, que você ouça tudo de uma forma neutra, ou se você não tiver afim, você já desliga e não assiste mais esse vídeo. Pois bem, eu levei o assunto, na verdade, um assunto que tinha aparecido numa constelação familiar que eu tinha feito anteriormente, que era uma questão com uma tia minha, uma honra ali que eu estava prestando a essa minha tia, que não foi desenvolvido naquele campo de constelação, naquele momento, porque o assunto era outro que estava sendo tratado. E na constelação é sempre um assunto bem específico, né? Ainda que surjam outros, você tá ali para uma temática. E eu acabei experimentando Theta Healing numa feira holística que eu participei, né, que eu fui convidada. Eu já tinha ouvido falar de Theta Healing através da Gisela Valim. Depois, mais pra frente no vídeo, eu vou falar um pouquinho da Gisela, não vou me aprofundar agora. E eu não sabia exatamente o que era, só tinha ouvido falar mesmo. Quando eu vi ali as terapias que iam ter, né, todas ou quase todas, eu já conhecia. Algumas não me chamaram a atenção, mas eu senti vontade de experimentar Theta Healing, de entender exatamente o que era. Quando a facilitadora perguntou o tema que eu queria trabalhar, eu disse a ela que tinha essa questão aí que tinha me chamado a curiosidade, uma honra que eu prestava ali a uma tia minha. E honestamente, gente, o Theta Healing é uma meditação, então você fecha os olhos, ela vai falando com você, ela fala sempre que o sim que você dá para o que ela tá perguntando tem que ser consciente. E durante a meditação eu entendi por que esse sim tinha que ser consciente. Tinha umas perguntas que ela fazia e eu tava lá longe, sabe? Mas a questão é que é uma meditação. Então eu lembro que eu falei desse assunto referente à minha tia, não lembro como nem por que ela começou a falar da minha mãe dentro desse assunto que eu levei. E a hora que ela trouxe a minha mãe, o interno naquela meditação já mudou completamente. Eu lembro que eu já entrei num desconforto, já entrei em algumas coisas que eu não queria falar ali. Eu sempre tive uma certa dificuldade mesmo de trabalhar essa questão com a minha mãe, uma certa rigidez. E quando ela começou, né, conforme ali o que ela ia conduzindo, eu falei pra ela do quanto o meu feminino era ferido e era muito consciente a minha exclusão do feminino dentro de mim. Tudo que eu entendia ser dentro do estereótipo feminino, mesmo que não fosse... Gente, eu sei que limpar a casa, cozinhar, fazer unha, gostar de salão de beleza, eu sei que isso não é coisa de mulher, né? Homens também, né? Algumas coisas eles podem, outras coisas eles devem. Como, por exemplo, saber cozinhar e limpar uma casa, né? Isso aí qualquer ser humano adulto deve fazer, né? Deve saber fazer.
Mas na minha criação, isso foi colocado como algo dentro do estereótipo feminino. Lá na minha adolescência, eu já decidi muito cedo que eu não ia ser dona de casa, que eu não queria ser dona de casa, que eu ia ser uma mulher de negócios. É muito interessante porque olhando pra trás, gente, nada ali naquele meio que eu era inserido permitia um pensamento daquele, sabe? Mas era algo muito meu e desde muito cedo. Eu sempre me vi como uma mulher que trabalha fora, que é independente, não me via casada, não me via com filhos, nada que me lembrasse mãe era confortável. Gente, tinha uma grande exclusão dentro de mim, assim, isso que é importante focar aqui na conversa. E quando ela abordou, né, eu falei pra ela dessa exclusão e que daquele momento eu vinha numa desconstrução dessa exclusão do feminino, eu vinha me permitindo gostar, experimentar algumas coisas que antes eu me travava, porque eu falava, não, isso daqui é coisa de mulherzinha. Lá no meu íntimo, essa era a sensação que eu tinha, uma coisa de gente fraca, sabe? Era como se eu enxergasse a mulher como um ser fraco. E isso tudo espelhando mesmo em coisas que a vida inteira eu via minha mãe sendo ou fazendo, e eu não queria de jeito nenhum ser igual à minha mãe. A questão era que tanto eu não queria ser igual, que na maioria das coisas eu acabava sendo igual. E a minha mãe, inclusive, não é uma mulher fraca, né? É uma mulher forte. Então, foi um processo bem trabalhoso essa questão com a minha mãe, né? Não dá pra falar tudo num vídeo. Eu acho que nem que eu falasse da minha relação com a minha mãe em todos os vídeos do canal, eu conseguiria terminar assim em um ano fazendo um vídeo por semana. Porque é muita coisa mesmo, né? Você sabe, eu imagino que você também tem aí as suas encrencas com a sua mãe. E quando a gente começou a conversar sobre isso, eu lembro que eu comecei a ver uma cor azul. Eu sei que o azul representa perdão, eu já sabia nessa época. E eu comecei a entrar na sintonia daquela cor azul, aquele perdão, aquele acolhimento. E aí vieram duas perguntas que ela fez, né? Duas questões ali nessa meditação que trouxeram muitas questões para mim depois. Uma é que ela perguntou, eu falei da minha questão com o meu corpo, que eu comecei a sentir uma vontade de emagrecer, de mudar meu corpo, mas eu não conseguia porque isso me igualava à minha mãe. E aí ela perguntou o que eu sentia, tipo assim, se você emagrecer, o que acontece? Eu falei, se eu emagrecer minha mãe ganha. Assim, foi a resposta que veio, sabe? Então era como se dentro de mim, me manter num corpo gordo, desagradando a minha mãe, fosse ter ganhado. Ai, mãe, eu ganhei de você, viu? Ai, gente, tem umas coisas do nosso inconsciente que é coisa de mesmo. Voltando. A partir disso, uma outra coisa que ela perguntou, que me fez refletir muito foi... o que o corpo gordo me representava? Aí eu falei dessa liberdade, o meu corpo me representa, que eu sou uma pessoa livre nas minhas escolhas. E aí, gente, ela perguntou assim, que liberdade é essa que te aprisiona dentro de um corpo que você já não se sente confortável? Gente, olha, eu senti de novo um chute no estômago. Eu ia falar, nossa, esse momento foi um chute no meu estômago. De novo aconteceu esse chute. Porque é isso. Eu achava que eu era livre. E eu tava presa num corpo que eu não me permitia mudar. Por achar que aquele corpo representava liberdade. Então, olha como algumas questões que são completamente inconscientes têm peso nas nossas decisões do dia a dia. Quantas vezes eu devo ter desistido de uma prática de atividade física, alguma que eu devo ter amado? Eu amei fazer pole dance, eu amei fazer boxe, eu amava aula de boxe. Muito provavelmente eu ter desistido dessas aulas, né, dessas atividades, foi porque em algum lugar do meu corpo tinha essa informação, que se meu corpo começasse a modificar, estava errado. Que eu precisava me manter num determinado padrão
para esfregar isso na cara da sociedade ou na cara da minha mãe, que representava toda essa sociedade para mim. Agora eu vou explicar um pouquinho o que é Theta Healing dentro aí de uma pesquisa que eu fiz. Eu não tenho propriedade para falar sobre Theta Healing, não estudei Theta Healing, não entendo de Theta Healing, só tive mesmo essas duas experiências. Nas duas foi muito forte a minha relação com a minha mãe, vieram muito forte a questão com a minha mãe. Eu dei aí essa pesquisada para poder explicar para vocês dentro de uma linha filosófica o que é de fato a experiência terapia de Theta Healing. Então, dentro aí dessa pesquisa que eu fiz de Theta Healing, o que é o resumo? Theta Healing é uma técnica espiritual de meditação, atua no reconhecimento de crenças, padrões e traumas, buscando a raiz do problema, né? Onde se originou aquele problema. E, de acordo com as duas experiências que eu tive, é exatamente isso, gente. Isso daqui descreveu para mim perfeitamente a minha experiência, a minha vivência. É claro que não é só isso, né? Inclusive, se você for terapeuta de Theta Healer, se você for Theta Healer, né? Acho que é assim que se diz. Comenta aí embaixo, deixa uma explicação mais elaborada se você quiser, se assim sentir vontade. Mas isso pra mim é um resumo que cabe muito dentro das experiências que eu tive. Então, pra mim, isso daqui resume muito, né? Que é uma técnica que atua no reconhecimento de crenças, padrões e traumas, buscando a raiz e a origem. Então, para além de buscar a raiz e a origem, né? Conectando com a raiz e a origem, de repente a gente consegue de fato resolver o que está sendo um problema agora. E uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui nesse vídeo é que, assim como o Reiki, o Theta Healing é uma terapia complementar. E por que eu gosto de falar isso? Porque nessas experiências, gente, surgem coisas muito profundas, lá do profundo mesmo, que a gente começa a enxergar, começa a ver. E é muito importante ter com quem mastigar essas vivências, sabe? Na minha experiência, na minha visão, na minha realidade, o melhor profissional a mastigar essas questões é realmente o psicólogo, né? Eu amo a minha psicóloga, já falei dela em várias vezes aqui no vídeo. E isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro nos meus vídeos, assim como nos meus atendimentos com o Reiki, né? Que essas terapias espirituais, energéticas, que resgatam coisas lá do nosso profundo, elas são muito importantes, sim, mas elas são complementares, elas não dispensam tratamento psicológico, muito menos tratamento médico, né? Então vocês nunca vão me ver falar, nem aqui no vídeo, nem nos meus pacientes no consultório, nunca vão me ouvir falar que o Reiki ou que qualquer outra terapia dispensa tratamento médico tradicional ou dispensa acompanhamento psicológico. Na minha visão, tudo isso se complementa porque nós somos um ser integral feito de muitas partes e nem só a medicina, nem só a ciência nos atende, nem só a espiritualidade, a energia, as energias nos atendem. É tudo complementar. Eu vou deixar também aqui embaixo linkado o site onde eu peguei uma matéria que eu achei muito interessante sobre Theta Healing. Foi, na minha visão, dentro da minha pesquisa, o que foi mais honesto, que foi mais sincero mesmo sobre o que é a terapia em si, né? Que casou perfeitamente com a minha experiência. Alguns outros que eu li, eu achei... Enfim, primeiro que eu achei diferente do que eu vivi. Segundo que eu achei muito técnico. Então, também acho que geralmente quem procura as terapias alternativas, atendimentos energéticos, geralmente são pessoas que não estão procurando coisas muito técnicas, né? Falam uma outra linguagem, então vou deixar linkado só o que eu achei mais interessante, que é uma matéria escrita pela doutora em psicologia Raquel Ribeiro. Vou deixar o link. Vou deixar o link também do canal dessa Raquel. Eu dei uma olhada quando eu tava fazendo a pesquisa, amei ela, gostei do perfil dela. E aí você vai realmente saber mais sobre Theta Healing em si, né? Aqui nesse vídeo eu falei das minhas experiências e vou deixar também o link da Gisela Valim, que também é uma terapeuta de Theta Healer e astróloga.
Então, elas têm aí mais autoridade para falar sobre esse assunto e tal. Vou deixar também linkado um perfil no Instagram da Grazi, que é uma amiga minha, que fizemos um curso juntas, um curso de aromaterapia, que é Teta Healer. Vou deixar também linkado para caso você queira seguir lá no Instagram. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez ele tenha ficado um pouquinho longo, então eu agradeço quem chegou comigo até aqui. Um beijo! Sempre tem um avião. Sempre. Eu começo a gravar, cachorro começa a latir, avião começa a passar, carro começa a buzinar, vizinho começa a bater martelo. É inacreditável. Tava até agora silêncio. Treinei em silêncio, limpei o quintal em silêncio. Mas agora não tem silêncio mais, porque agora eu vou gravar. Acho que foi.